Direto da redação. A crise na educação de Rio das Ostras se arrasta do governo Marcelino Borba e agora persiste no governo do Carlos Augusto Baltazar, que sucedeu o Marcelino. As escolas, segundo relatos de professores, elas estão ainda sem ar-condicionado, com o último calor, esse calor intenso que nós enfrentamos durante agora a última temporada, a temporada de verão que vai se encerrando. As escolas estão sem climatização. E para completar agora, os trabalhadores da limpeza pública cruzaram os braços, paralisaram as atividades, porque não recebe da empresa que está terceirizando mão de obra. E um caso que está cheio de narrativas e pouca explicação convincente. A impressão que se tem é que a empresa trabalha por contrato emergencial, segundo declarações dos agentes da atual administração, e que esse contrato emergencial já vigora há muito tempo, e é uma empresa que não começou a trabalhar ontem, ela trabalha praticamente desde que a cidade se emancipou de Casimiro de Abreu. Então é um problema persistente que vem atravessando gerações, já passou também por outras administrações de Carlos Augusto Baltazar com essa empresa atuando. Talvez não tenha enfrentado a mesma crise que agora, mas essa empresa já atuava em administração, já atuou na administração do próprio Carlos Augusto Baltazar em tempos anteriores, atuou durante o governo Marcelino Borba e agora continuava atuando nesses primeiros meses do governo Carlos Augusto Baltazar. Mas a situação ela é tão confusa, porque nós vamos ter que chegar às narrativas para chegar aqui, sair interpretando e montando esse quebra-cabeça. Mas primeiro nós vamos aqui a um vídeo que eu gostaria de abrir. Esse vídeo aqui é um desabafo de um professor. Ele gravou um vídeo na página dele no YouTube, falando em parte sobre essa questão, que é o Luciano Barbosa. Ele fala sobre essa situação e fala sobre a dificuldade de diálogo entre profissionais da educação com o governo do Carlos Augusto Baltazar e toca nessa questão da climatização em sala de aula, a falta de climatização. Eu vou primeiro ao vídeo para daqui a pouco sair desdobrando, sair esquartejando esse paciente, porque o paciente é grande. Vamos aí ao que diz o professor Luciano Barbosa. Pessoal, passando rapidinho aqui entre um trabalho e outro para falar sobre a educação municipal de Rio das Ostras. Eu falei que não dá para resolver velhos problemas colocando as mesmas figuras para administrar a cidade. A cidade começou com um calendário atrasado com relação às outras escolas. E agora a gente vivencia uma greve correta por direitos sociais, uma greve para o pessoal da limpeza, que tem que ter o salário pago, um salário justo. Agora as crianças estão sem aulas, o que é muito ruim para a educação municipal. Além disso, não tem climatização nas salas de aula. As salas de aulas com temperaturas muito altas fazem as crianças não aprenderem. Isso é provado cientificamente. E por último, o atual prefeito ainda não sentou para conversar com o Sindicato Estadual de Profissionais da Educação. Nós vamos precisar lutar pela climatização, lutar por um calendário escolar, lutar pelo direito dos trabalhadores, lutar pelo plano de carreira, cargos e vencimentos. Só a luta muda a vida. Nada mudou nas escolas, a gente tem que lutar para conquistar os nossos direitos sociais. Olha, talvez é que o professor está dizendo aqui, para a gente interpretar, que ele está dizendo que nada mudou. Ele está dizendo que o modus operandi, o modo de gestão, ele ainda é o mesmo. É o que a gente chamava de repensão, o que eu alertava aqui, para a chamada reversão de expectativas no governo do Carlos Augusto Baltazar, que está perto de completar 100 dias. E o que se observa aqui é ainda tentando o governo ficar olhando pelo retrovisor, responsabilizando gestões passadas. Ok, gestão passada tem responsabilidade em muitas coisas, acredito que inúmeras, mas quebra o retrovisor. Não dá, sabe por quê? Quando você vai para um palanque, você se elege, você está assumindo com as pessoas o compromisso que vai resolver os problemas. E quando você senta para dirigir, para pilotar, e fica olhando para o retrovisor dizendo que o problema é da gestão passada, isso não vai convencer mais ninguém. Porque se não houver entrega do que se prometeu, a reversão de expectativa ela vai ser grande. Vai ser cobrado nas ruas e as pessoas estão impacientes, porque se já enfrentavam uma situação complicada no governo do Carlos Augusto Baltazar, essas pessoas, diante do que elas acreditaram, que elas apostaram, elas não vão comprar essas narrativas para prolongar essa agonia. E tem problemas que são problemas de gestão. Aí não cola, não tem como
Não tem como. São quase 100 dias já de governo. Em 100 dias de governo, algumas sangrias elas já tinham que estar já cicatrizando, ou já com curativo. Se você deixa uma ferida sangrando por 100 dias, o paciente morre. Aí não pode, não tem como mais. Eu gostaria agora de chegar ao caso dessa terceirização. A empresa Terrapleno, ela terceiriza mão de obras para saúde e para educação. O que esses funcionários estão reclamando e cruzaram os braços, obrigando a prefeitura a mudar o horário em algumas escolas, alterar o horário de funcionamento em algumas escolas, é de falta de pagamento. A empresa não estaria honrando, não estaria pagando os salários devidamente, não estaria depositando fundo de garantia desses servidores. E o contrato seria em situação emergencial. O município estaria prorrogando um contrato emergencial dessa empresa. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que essa empresa estava recebendo pagamento sem certidão negativa? Porque se não está depositando o fundo de garantia desse pessoal, não tem certidão negativa de fundo de garantia. Para a empresa receber da prefeitura, ela tem que entregar certidão negativa. E nesses 100 dias de governo Carlos Augusto, a empresa continuou trabalhando, ela continuou operando. Então essa situação, sob o ponto de vista jurídico e administrativo, é por demais complicado e mal explicado. Tem que lançar luz sobre isso. Algumas pessoas têm que perguntar juridicamente: mas vem cá, como é que vocês admitiram uma empresa sem certidão negativa de FGTS continuar trabalhando por 100 dias na prefeitura? A questão era o que? Era paralisar a atividade nas escolas. Por que então não paralisou lá atrás? Olha, com a empresa você não vai continuar, vou fazer aqui um processo seletivo simplificado para a área de limpeza nas escolas, da mesma forma que fez para professor, e acabou a história. Encerrava, vai discutir juridicamente lá. Mas deixou prolongar isso por mais 100 dias, quase 100 dias. Eu gostaria de ouvir aqui a Andréia Freitas, que é a colega da Inter TV. Ela fez ontem uma reportagem para o jornal da Inter TV e ela entrevistou ali as servidoras, ela entrevistou um funcionário da empresa Terrapleno e entrevistou também o procurador-geral do município, o Renato Vasconcelos. Eu acho que é Renato Vasconcelos, o sobrenome dele é esse. E cada um dá a sua versão dos fatos ali. A versão dos trabalhadores, a versão que eles dão ali é a seguinte: 2 meses com salário atrasado, eles não recebem, fundo de garantia não está depositado, e eu entendo que a prefeitura é solidária com o débito desses servidores, mas é solidária no seguinte sentido: ela tem que ser acionada judicialmente. Não pode a prefeitura chegar ali e dizer: ó, eu sou solidária, eu vou pagar, vou assumir, vou pagar o salário daqui a pouco. Como é que vai ser feito? Como é que vai ser feito isso? A verdade tem assim uma diarreia, um desarranjo, e que até aqui, ao que vejo aqui, me perdoe, nem a prefeitura sabe como curar esse desarranjo, curar essa diarreia. E eu vou também exibir um outro vídeo daqui a pouco aqui do vereador, porque aí me deixou assustado, me deixou ainda mais sobressaltado. Esse vereador, ele foi vereador na gestão, acho, passada, eu não sei se ele foi vereador, se ele está reeleito. Mas o que ele diz aqui é que ele tomou conhecimento do débito da prefeitura com a empresa, que a prefeitura tem o débito com a empresa, com a Terrapleno, numa padaria bebendo café. Coincidentemente ele encontra um funcionário da empresa e o funcionário fala: olha, tem uma dívida lá da prefeitura com a empresa e a empresa não está tendo condições de pagar os funcionários. Olha que loucura! Quem deveria ter a prerrogativa de fiscalizar esses contratos da prefeitura, de fiscalizar o executivo, ele toma conhecimento de um débito, não é por informações do portal da transparência, não é por vias legais, não. É numa padaria, bebendo café. Mas eu quero primeiro chegar aqui ao depoimento aqui da funcionária da Terrapleno, que a Inter TV fez ontem, esse trechinho aqui, vou
Vou exibir, por favor, mostre aí. A gente já trabalha há vários meses, há vários anos com salários atrasados, sendo que o problema agora é diferente. O contrato da saúde foi desfeito. A prefeitura não tem mais o contrato da saúde. Então não deu uma satisfação para a gente, como que a gente vai ficar, o que a gente tem que fazer. Nós se reunimos hoje, viemos aqui na empresa para poder ter uma resposta sobre o que está acontecendo. O pessoal da educação também se encontra com salário atrasado, já pararam, as escolas não estão funcionando e eles já tiveram aqui na sexta-feira com a promessa de receber o pagamento na sexta-feira, a qual não foi pago. Olha o que ela diz aí, ela trabalhou há vários anos, há vários meses sem pagamento. Essa situação toda, ela era de conhecimento pleno do Carlos Augusto desde o ano passado. Houve um governo de transição, onde o governo ali ele tomava conhecimento disso tudo. Essa empresa publicou uma nota oficial o ano passado, falando sobre esses débitos que tinha a receber. Logo após as eleições publicou essa carta. Então, assim, o governo que se iniciou, nesses 100 dias de governo, Carlos Augusto, quando era candidato, tudo certinho, ele já tinha conhecimento desses problemas com os quais ele ia se defrontar. E pressupõe-se que ele delegou a uma equipe, ele colocou uma equipe em condições de encontrar soluções para esses problemas. O Brizola já dizia, quem ganha herda os problemas. E o problema de Rio das Ostras agora não é mais Marcelino. O problema de Rio das Ostras agora não adianta ir para a porta de Marcelino, ir lá chamar Marcelino, não adianta. Não adianta chamar Marcelino, ele não é mais prefeito. O prefeito agora é Carlos Augusto. É a equipe do Carlos Augusto agora que tem que ter respostas, é que tem que apontar caminhos. Não cabe mais. Marcelino é a página virada. Enquanto não se virar a página Marcelino, vai ficar chovendo no molhado. Chamar Marcelino agora não vai pagar salário de servidor que está desses trabalhadores que estão com salários atrasados. Não adianta. Eu estou falando isso aqui, sabe, assim, muito despretensiosamente, porque talvez eu tenha sido um dos jornalistas que mais fez cobranças ao governo Marcelino, que mais foi benevolente com o governo do Carlos Augusto, que tem sido até falando, chamando a atenção para as pessoas que é preciso ter paciência, mas 100 dias de governo já se decorre 100 dias, poxa vida, são mais de 3 meses de governo. Então aí já não tem como, o governo já tinha que estar prestando contas de algumas ações, de algumas entregas. E a gente é cobrado aqui, tá? Aqui o que a gente recebe de áudio, a gente recebe de vídeo aqui, a gente é muito cobrado. Então aqui eu estou expressando a cobrança que as pessoas me fazem aqui. Estou louco para resolver, que se resolva logo a situação dessas pessoas. Mas infelizmente eu estou vendo uma distância muito grande entre o que se promete agora que vai resolver e entre efetivamente o que se vai resolver. Eu estou vendo muita dificuldade pelo caminho. Eu gostaria agora de ouvir o trecho da entrevista do funcionário do executivo e da empresa, da Terrapleno, que ele fala, ele diz que a prefeitura deve a ele, são dívidas lá atrás do governo Marcelino, dívidas que se consumaram, mas não são dívidas de Marcelino, são dívidas do município, se é que essas dívidas são legais, porque há de se discutir também a legalidade disso, porque se tem ilegalidade e se essas dívidas, elas são fruto de um processo viciado, de um processo errado, é o fruto de uma árvore envenenada e que a prefeitura não vai ter dificuldade de honrar. Põe aí, por favor, o depoimento dele. Essa é uma dívida de mais de 40 milhões de reais que já se arrasta ao longo dos anos. A gestão que assumiu agora herdou esse passivo, mas o que eu preciso destacar é que a gente vem dialogando, a gente vem conversando, já foi determinada a instauração de uma mediação judicial para que nós possamos conversar e tentar chegar a uma solução equilibrada, onde atenda os interesses da empresa, atenda também os interesses do município. E em relação a esse problema pontual, a gente espera que isso muito em breve seja resolvido, quem sabe até hoje, durante o dia ou amanhã, para que a gente possa voltar às normalidades com os serviços prestados. O Arthur Salomão, ele é funcionário da Terrapleno, ele espera equacionar, ele diz que a dívida, ela hoje chega a 40 milhões, esse é o tamanho da dívida que a empresa reivindica. Eu não sei qual é o tamanho da dívida que a prefeitura reconhece, porque entre o que a empresa reivindica e o que a prefeitura reconhece, ali vai uma distância, talvez muito grande, ou talvez se haja um consenso.
Então isso pode ser que seja judicializado, pode ser que demore um pouco mais. No meio disso tudo, na briga entre a água e o rochedo, estão ali os trabalhadores na esperança de receber com dívida a pagar. Tem mulheres ali que são esteias de família. Esse é o problema, viu, Carlos Augusto? Tem mulheres aí que sustentam a família, que mantém a casa, que dá comida à família, dá comida a filho, é que paga a luz, é que paga a água. Se essas mulheres não pagarem a Rio Mais saneamento, um mês ela tem água cortada. Ela não tem água para beber. Então olha a gravidade dessa situação toda. E mais uma vez eu digo, a Terrapleno, ela não é uma invenção do governo Marcelino, ela atuou em vários governos. E se uma empresa presta serviço, ela não recebe, se ela não tem a contrapartida, ela vai ter dificuldade de pagar salário de funcionários. Se o contrato ele é eivado de irregularidades, ele é um contrato viciado, o governo que assume não vai meter CPF para pagar aquilo que está errado, porque o agente público depois fica inelegível, vai sofrer as consequências e as penalidades da lei. Mas agora eu gostaria de ver aqui o que o governo está anunciando como saída por meio aí do seu procurador, o Renato Vasconcelos. Põe aí a entrevista, por favor. Que depender do município, sim. A atual gestão do prefeito Carlos Augusto herdou esse problema da gestão anterior. Nós estamos há pouco mais de 2 meses no contrato e esse contrato ele é nefasto para o município. É uma contratação emergencial, ou seja, não foi uma licitação formal e a empresa não vem conseguindo arcar com as despesas mensais do salário do trabalhador, nem mesmo fundo de garantia e verbas previdenciárias. O que o município vai fazer? Por força de lei e previsão contratual, a partir de agora o município vai fazer diretamente o pagamento a esses servidores da empresa Terrapleno para que eles não paralisem as suas aulas. A atividade nas escolas e as aulas não sejam paralisadas. E ainda vai garantir esses recolhimentos previdenciários e trabalhistas dos empregados. Olha só, eu gostaria de voltar a entrevista aí, porque aqui nós vamos discutir agora juridicamente aqui, porque eu vou interpretar o que ele diz jurídico. Ele diz que por força contratual, por força de lei e o que está previsto no contrato, a prefeitura assume o pagamento desses funcionários. Se rezava nesse contrato emergencial dessa empresa, repete o que o doutor Renato fala, cada ponto que ele fala aí, porque aqui eu quero fazer a interpretação aqui jurídica do que ele fala aqui, dos pontos que ele fala. Repete, essa entrevista ele deu à InterTV, André Freitas da InterTV. Repete esse tópico aí, por favor. Todos, no que depender do município, sim. A atual gestão do prefeito Carlos Augusto herdou esse problema da gestão anterior. Nós estamos há pouco mais de 2 meses no contrato e esse contrato ele é nefasto para o município. É uma contratação emergencial, ou seja, não foi uma licitação formal e a empresa não vem conseguindo arcar com as despesas mensais do salário do trabalhador, nem mesmo fundo de garantia e verbas previdenciárias. O que o congela. O que ele fala aí? Que o contrato é nefasto, que ele está há 2 meses desse contrato, é um contrato herdado da gestão anterior. No período de transição ele teve acesso a esse contrato, era nefasto, era contrato emergencial. Ele deixou vigorar por mais 2 meses um contrato nefasto e deixou essa relação nefasta persistir por mais 2 meses. Ele não deu um parecer lá atrás recomendando que a prefeitura suspendesse imediatamente esse contrato, não. A empresa não estava pagando regularmente previdência, não estava pagando fundo de garantia, não estava pagando salários. Como é que isso se prorrogou? Isso ficou por mais 2 meses nessa gestão. O prefeito, olha só, a prefeitura, ainda, esse pessoal estava dentro de escolas trabalhando nesses 2 meses, nesse período aí. Como é que uma procuradoria permitiu isso? Aqui, sinceramente, meu cabelo nesse momento arrepiou. Continua ali, solta mais um pouquinho da entrevista para me ver o restante da entrevista, por favor. O município vai fazer, por força de lei e previsão contratual, a partir de agora o município... Por favor, por força de lei e previsão contratual, o município agora ele assume o pagamento dos salários diretamente aos servidores. Então a previsão, o contrato prevê isso? É isso mesmo? Esse tipo de contrato que ganhou, que estava vigorando na prefeitura, a empresa ela ganha um contrato falando, olha, o que está aqui no contrato, previsão contratual, se eu não pagar os meus funcionários, a prefeitura paga. O que eu interpretei aqui foi isso.
O que se depreende aqui, que o procurador está falando, é isso. Gente, olha só, direito administrativo é coisa muito séria, tá? Legislação é coisa muito séria. Quem está com a bunda na janela aí é o agente público. A persistir isso daí, eu tô vendo que isso daí não vai terminar bem, cara. Ninguém vai receber salário, tá prometendo que de repente não vai cumprir de novo. Essa agonia ela só vai se prorrogar, até tentando se ganhar tempo. O que está se apontando de caminhos de ilegalidade ali é um descaminho, é ilegalidade. Não enganem as pessoas. Não enganem as pessoas. Assim, eu tô falando porque a gente vai captando nas entrelinhas, vai pegando. Porque você chegar e jogar isso no meio de uma entrevista ao vivo, de repente o repórter tem tempo delimitado, ele não vai captar isso. Mas aqui, friamente, quando você vai ouvindo o teor da entrevista, você vai pescando, você vai pegando isso. Eu não vou ser irresponsável aqui, deixar isso passar em branco. Toca mais um pouquinho da entrevista aí, por favor. A empresa não vem conseguindo arcar com as despesas mensais do salário do trabalhador, nem mesmo fundo de garantia e verbas previdenciárias. O que o município vai fazer? Por força de lei e previsão contratual, a partir de agora o município vai fazer diretamente o pagamento a esses servidores da empresa Terra Pleno para que eles não paralisem as suas aulas. A atividade nas escolas e as aulas não sejam paralisadas. E ainda vai garantir esses recolhimentos previdenciários e trabalhistas dos empregados. Olha só, o que o senhor está dizendo então, doutor Renato, que o senhor vai assumir o pagamento, que o município, o Carlos Augusto, vai assinar aí pagamento, vai ordenar a despesa para pagar os trabalhadores de uma empresa que não estava honrando o pagamento com os servidores. E o senhor vai fazer isso, é um processo seletivo simplificado. Simplesmente o senhor reconhece a dívida, vai fazer um reconhecimento de dívida e vai depositar o dinheiro na conta de todo mundo, assim, de forma unilateral, arbitrariamente. Você vai fazer isso? Vai bancar isso? O prefeito vai bancar isso? Tem certeza disso? Porque o que o senhor está anunciando aí é isso. Se vai fazer isso, ótimo. Palmas. Um herói. É uma coragem descomunal, porque vai botar o CPF dele, mas numa rabuda, assim, sem tamanho. Cara, isso é ilógico, isso não tem como, porque essas coisas é uma cirurgia. Quando vai se começar um governo, você faz uma equipe de transição e se encontra essas questões complicadas dentro de um governo, isso tem que estancar na hora. Isso não deixa a agonia dessa prorrogar, não. Deixou começar as aulas, prorrogou, e agora vem nesse corte. E eu, sinceramente, eu tenho assim, sei, né? Tem gente que tem coragem pra tudo, tem gente que pula de qualquer altura, porque uma coisa é você pular de qualquer altura. Outra coisa é você mandar alguém pular de qualquer altura. Vai ali, pula, solte, pula de qualquer altura. É uma situação por demais complicada, isso não vai se resolver com bravata, isso não vai resolver-se com promessas vazias, porque entre o que se promete e a realidade vai algo muito diferente. Eu tenho a ligeira impressão que qualquer procurador de carreira que estiver aí, tiver juízo, vai falar, ó, cuidado, que isso é uma rabuda, isso é uma furada. E todo esse modus operandi que está na prefeitura de Rio das Ostras, ela não começa com Marcelino, isso vem de longe. Isso vem andando, isso vem de longe. A gente vai desconstruindo assim, a gente vai mostrando, vai pegando esses pontos, esses fios, e ligando e montando o quebra-cabeça, sabe? Porque daqui a pouco, se você afiancia isso, se você anuncia isso, o repórter é responsável por isso. Agora você vai pegar, também é corresponsável, né? Vai dizer, ó, você anunciou lá no seu programa que iam fazer isso, até hoje não aconteceu nada. Você passa a ser sócio. Mas vamos agora aqui à Câmara de Vereadores, porque ontem o vereador Betinho, ele declara, numa sessão parlamentar, que ele tomou conhecimento da dívida ao beber cafezinho na padaria com um funcionário da Terra Pleno. Então a situação é pior do que você imagina, é o último a saber. Vereador é o último a saber. E eu tenho certeza absoluta que os vereadores, ele tem vereador independente ali, eu conheço o presidente da Câmara ali, o Maciel, vi o Maciel em várias situações aqui, o Maciel é muito combativo no governo Marcelino. O Maciel, ele vai ser cobrado pelos eleitores dele, pelas pessoas, o vereador está na rua, o vereador é cobrado na rua. O vereador não vai assegurar, não vai meter o jamegão dele numa situação nessa não, o doutor Renato.
O vereador vai ser incisivo com isso. Tem vereador que vai ser, eu tenho certeza absoluta. Põe aí o que fala o vereador Betinho, por favor. Por ordem, vereador Alberto Moreira Jorge. Senhor presidente, excelência, uma boa tarde. Senhor presidente, eu também quero ficar solidário aí aos nossos funcionários da Terra Firme, da Terra Plena, tendo em vista esse absurdo, né? As pessoas ficarem aí 2, 3 meses sem salário, trabalho duro, trabalho árduo, bem complicado ficar numa situação dessa. O problema, presidente, também que eu vejo é que tivemos uma transição do governo para o outro e isso tudo tinha que ser visto. Né? Tinha oportunidade, tempo para poder ver todo esse projeto, esse processo, que não é só esse problema, né? Tem também um problema igual à saúde, e isso tudo poderia ter sido visto e explodido agora. Essas aulas poderiam não ter começado, por exemplo, deveriam esperar um pouco mais para que essas escolas estivessem prontas, preparadas, limpas, e aí agora atender uma dúzia quase de escola sem aula, uma cobrança absurda do celular, pelo menos não para. Eu presido essa comissão de educação, tive reunião semana passada lá, e não foi passado essa questão via a questão da tem poder do vereador Leandro lá, falando sobre a questão dos uniformes das crianças, falando sobre a merenda escolar, falando sobre uma série de assuntos, mas o atraso desse pagamento, por acaso, eu vim saber depois que eu fui tomar um café na padaria do Maringá e encontrei com um dos sócios, um dos donos da empresa, e falou que também está com seus pagamentos em atraso. Né? A prefeitura, tenho certeza, também acredito que o prefeito Carlos Augusto, com a procuradoria que tem também no Paraná, vai encontrar um meio de pagar essa dívida, pagar essa conta e depois descontar da empresa. É uma situação muito normal. Mas eu continuo também falando, falei dentro do grupo de vereadores, que isso cai muito em cima também do vereador, do próprio secretário da pasta. O processo existe. Tem que correr atrás, tem hora que tem que pegar o processo, botar debaixo do braço e pegar a assinatura de todo mundo, porque me parece que algumas secretarias, elas não deveriam trabalhar juntas, mas, acho que em união, aquelas que cada um quer cuidar de si, e aí não resolve o problema que acha que é do outro, né? Mas o problema está aí. Ó, viu aí? Ele falou que ele é presidente da comissão de educação, ele tomou conhecimento dessa situação ao beber cafezinho numa padaria com um dos sócios da empresa. Você vê o volume, ele é presidente da comissão de educação, se defrontou com outros problemas na área de educação, isso relativo à merenda escolar, essas questões aí de climatização. Em nenhum momento foi dito para ele dessa crise com a Terra Plena, segundo ele falou. Presidente da comissão de educação é o último a saber. Foi o último a saber e só foi informado oficiosamente num cafezinho, numa padaria. O Davi de Rio das Ostras comenta aqui: precisamos falar da empresa Terra Pleno, que tem contrato milionário há décadas no município de Rio das Ostras. Como a empresa Terra Pleno tem pagamentos realizados pela prefeitura em dia se ela não reúne as condições desse pagamento ser efetuado? Bom, essa pergunta tem que ser direcionada a quem efetuou esse pagamento no governo Carlos Augusto, né, o Davi? Porque pelo que me consta aqui, eu acho que no governo Carlos Augusto não foi feito o pagamento à Terra Plena. Essa é a razão, inclusive, uma das razões dessa crise. Eu acho que não foi feito pagamento. Contrato vigoroso, o pessoal continuou trabalhando, mas acho que não pagou. Então, quem pagou contratos nessa situação, aí foi lá o governo do Marcelino. E ele também destaca aqui, o Davi, isso é parceria público-privado. Se você não pagar, eu, agente público, pago. Ele está falando aqui com relação às declarações do procurador, o doutor Renato. Porque o que ele fala aí não é simplesmente um contrato, uma prorrogação de contrato emergencial, mas é uma parceria público-privado. Se você não pagar, eu pago. Gente, que situação complicada, meu Deus do céu. Que situação complicada. São 6 dias de governo, nós estamos falando de prefeitura bilionária. O orçamento de Rio das Ostras esse ano a estimativa é ultrapassar mais uma vez 1 bilhão e 100. Mais de 1,100 bi vai ser o orçamento
de Rio das Ostras esse ano. Alguns comentários aqui sobre essa reportagem da crise na educação em Rio das Ostras. A Luciene, ela comenta aqui: meu amigo, essa empresa é uma pouca vergonha, a Terraplano. E eu tenho aqui também alguns áudios aqui do Robson, que é motorista do transporte auxiliar, ele é motorista de van, e várias dessas mulheres que aparecem protestando nessa, agora há pouco, que você viu agora aqui na cena anterior, elas são passageiras nas vans do Robson. Eu gostaria de colocar aqui o que o Robson comenta, no que ele interage com essas mulheres, o que ele ouve dessas mulheres que estão sem receber salários da Terraplano. Por favor. Roberto, se a empresa não recebe, ela não tem como pagar os salários das pessoas, nem depositar fundo de garantia, né? Infelizmente, essas senhoras que saem trabalhar todos os dias, muitas delas são nossas passageiras aqui. Que Deus ilumine o caminho delas, essas guerreiras aí que são chefes de família, muitas são as chefes de família aqui de Rio das Ostras, e que Deus conserve elas no emprego delas, que tudo corra bem, e que essa empresa aí consiga também resolver o problema dela, né? Que ela gera muito emprego para o município. Parabéns aí a todos aí, ao governo e à terra. O pior, como é que consegue contrair uma dívida de 40 milhões com uma empresa? Com certeza é um gasto sem ter feito uma matemática justa, né? Pagando por um valor que não pode pagar, né? Uma irresponsabilidade muito grande, contratar um serviço que não pode pagar, né? Chegar a 40 milhões é um absurdo, né? Robson, essa é a dívida que a empresa está reclamando. Ela diz que a prefeitura deve ela 40 milhões. Eu não sei agora se a prefeitura reconhece essa dívida, porque o que a prefeitura está dizendo até aqui é que esse contrato é irregular, que esse contrato ele é nefasto, usar a palavra aqui que o procurador usou, é nefasto para o município, que a partir de agora então está encerrado o contrato, que o município vai assumir, vai pagar a esses servidores diretamente. Não sei como isso vai ser feito, não sei de que forma, qual é a base legal disso, não sei qual o caminho que o procurador encontrou, mas ele disse que tem encontrado um caminho para fazer isso. Então, parabéns, felicidade, que pague a esses trabalhadores. Até aqui, ao que eu tenho conhecimento aqui, não houve pagamento. Eu não sei se a prefeitura, no governo do Carlos Augusto, ele pagou a Terraplano. Mas no governo de Carlos Augusto ela recebeu algumas parcelas, Carlos Augusto não, perdão, do Marcelino, do antecessor, ela recebeu algumas parcelas. Ou talvez ela não tenha recebido, aí também, porque eu não ouvi ninguém do governo Marcelino. Se a empresa ela não tem certidão negativa de FGTS, se ela não tem certidão negativa previdenciária, e se ela está atrasando salário de servidores, se ela não tem as certidões do governo federal, o município não pode pagar. O município não pode fazer esse pagamento, não poderia fazer esse pagamento. Se ela não tinha essas certidões lá atrás, não poderia fazer pagamento. E a informação que a empresa divulgou por meio de uma nota oficial ano passado é que ela estaria entrando em recuperação judicial. Eu não encontrei, ninguém encontra nada sobre recuperação judicial dessa empresa. Ela pode ter pedido, eu não sei se foi concedido recuperação judicial. Mas talvez o Marcelino tenha encontrado dificuldade em fazer o pagamento, ou a equipe do Marcelino, porque a empresa não tinha certidão negativa. Porque até aqui está falando os funcionários dizendo que não tem, que ela não estava depositando o fundo de garantia. Então assim, tem muitas questões. Dizer apenas, jogar para trás, olha a dívida do Marcelino, ok, mas por que vem? Por que essa dívida se arrastou? Por que não recebeu também lá atrás? Assim, tem muitas coisas que precisam ser explicadas e não dá para ouvir apenas um lado, dois lados. Tem três lados. Para você fechar essa equação, você tem que ouvir todo mundo, né? E eu só estou ouvindo aqui o procurador, estou ouvindo a empresa, estou ouvindo o funcionário, mas não estou ouvindo quem celebrou esse contrato, quem manteve esse contrato lá atrás. Por que não pagou? Por que não pagou a Terraplano? Os tomaras que resolvam, o que a gente quer aqui é que resolva, que a empresa receba se é devido, que a empresa se regularize, se for possível, que pague as pessoas, que tudo termine bem. O que a gente quer aqui é isso, né? A gente não quer aqui ficar jogando fogo, botando fogo, ficar aqui como incendiário. A gente tem que mostrar e tem que fazer esses questionamentos aqui, esses múltiplos questionamentos, para tentar entender e passar a informação correta, porque as pessoas querem saber, pais de aluno, saber quando a escola se regulariza essa situação, as mulheres que precisam receber, essas pessoas que trabalharam,
A empresa que se tem algo a receber, se vai conseguir regularizar, a prefeitura também informar se é possível regularizar, se é possível equacionar, se tem caminhos para equacionar essa situação para que tudo se resolva.